Boa noite! Nosso PEI foi pensado para o aluno Flash, de 9 anos. Flash é uma criança que tem características do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Sua professora relata negligência familiar, onde os pais são separados e a mãe usuária de álcool. Flash é uma criança elétrica. Sua professora relata que esquece os materiais comumente, perde o foco em tarefas simples como atividades e muitas vezes não consegue terminar tarefas como provas, fazendo poucas questões ou até nenhuma. Seus amigos relatam que ele é desorganizado e isso dificulta sua interação com eles. Flash ainda apresenta não ter uma boa percepção tanto de si quanto do espaço que ocupa, tanto que a professora relata que ele fala muito alto, dá gargalhada enquanto você fala com ele, apresenta e aparenta saber tudo e ao mesmo tempo não saber nada. Pensando na importância da rotina e da organização, uma estratégia importante para esse aluno seria o uso de agendas, e com o auxílio da professora, que diariamente ele anotasse as aulas e as atividades que desempenhará naquele dia, de forma a conseguir ter uma noção melhor do tempo e se organizar. Além disso, pensando ainda na organização, é importante que a professora esteja atenta e ensine diversas formas de organização dos conteúdos para o aluno, então com o uso de post-its, blocos de notas, entre outros, e assim o aluno consiga perceber qual a melhor forma para ele de se organizar. Além disso, outras estratégias que a professora pode usar seria o incentivo do uso de recursos tecnológicos que podem ajudar na aprendizagem, na motivação e no foco. E por último, nas avaliações, é importante que a professora pense em desenvolver talvez avaliações orais, quando possível, ou com textos reduzidos, de forma a ajudar no foco desse aluno. Pensando numa atividade da língua portuguesa, nós focamos em uma que seja de contos e recontos. Assim, a professora vai contar uma história muito conhecida por todos os alunos, que é João e Maria, contando um pouco sobre esse gênero de contos de mistério e propor que os alunos façam um reconto, né? Eles usem essa história e mudem o desfecho. Para isso, eles têm total liberdade de acrescentar personagens ou acrescentar cenários para a história, né? E isso vai ser trabalhado em trios. E a professora, enquanto contar a história, vai usar um baú com vários elementos que fazem parte da narrativa de forma concreta. Então, por exemplo, as balas da história, a miniatura de uma casinha, para que ajude a focar a atenção dos alunos e para que seja mais lúdico para o Flash, né? Pensando neste trabalho, logo depois de pensar os desfechos que os alunos farão nos seus trios, eles vão poder registrar esses desfechos nos seus cadernos da forma que acharem melhor e apresentar para o professor o desfecho. Inspirados no conto de João e Maria, bem como nas atividades realizadas, os alunos terão como proposta seguinte a criação de histórias em quadrinhos, nas quais seus personagens poderão ter superpoderes. Os alunos também poderão escolher se continuarão com os mesmos trios ou se desenvolverão o trabalho com outros trios. A plataforma escolhida para a criação dessas histórias em quadrinhos é a Book Creator, disponível na internet gratuitamente, a qual os alunos podem acessar via computador e ou tablet. Pensando na disciplina de matemática, pensamos em uma proposta que parte da informação de que Flash consegue realizar com ajuda problemas simples e também com o apoio do material concreto consegue solucionar contas envolvendo as operações matemáticas de adição e subtração. Nessa proposta, optamos por uma atividade investigativa em que o Flash solucione problemas matemáticos envolvendo a operação matemática de divisão com o apoio do material concreto. Separados em trios, os alunos simulariam o funcionamento de um banco, em que um representa o caixa e os outros dois respectivos clientes. Em trios, os alunos devem solucionar esse problema de divisão fazendo a troca entre as cédulas, sendo notas de 1, 10 e 100 reais,
Essas cédulas, nesse momento, são material concreto pensado para a atividade. Nessa proposta, temos como objetivo, além de que Flash consiga compreender o funcionamento da operação matemática de divisão, ele também consiga desenvolver a capacidade de formular hipóteses e de explorar diversas estratégias para solucionar um problema específico. Para a disciplina de Geografia, pensamos em uma proposta que está dividida em 4 etapas e consiste em trabalhar a localização espacial a partir de uma saída pedagógica pela volta no quarteirão da escola. A primeira etapa seria uma roda de conversa sobre o que os alunos observam em volta da escola. A professora apresentaria o conceito de quarteirão a partir dessa roda. Na segunda etapa, a professora expuseria um pequeno mapa do quarteirão da escola. Nesse momento, com o auxílio da tutora, o Flash deve identificar a escola no mapa e outros pontos que ele observa. Na terceira etapa, seria a saída pedagógica pelo quarteirão, sendo que nesta o objetivo central é que a turma e o Flash perceba como é o quarteirão, como é composto um quarteirão, ou seja, que tem uma avenida e as respectivas ruas paralelas, se atentando em todos os aspectos que compõem um quarteirão. Na última etapa, o Flash fará um registro por escrito, numa espécie de uma lista do que mais já chamou sua atenção durante a volta, e um desenho representando o quarteirão da escola. Nessa proposta, o nosso objetivo é desenvolver a habilidade de localização espacial no meio em que o Flash convive e também desenvolver as funções executivas, sendo elas a memória de trabalho, o controle inibitório, o raciocínio e a flexibilidade cognitiva. Uma outra atividade seria a adaptação do jogo Twister, que seria legal que se jogasse semanalmente, de preferência às sextas-feiras. Por quê? Com esse jogo, a professora conseguiria, com a nossa adaptação, conseguiria revisar diversos conteúdos trabalhados ao longo da semana, além de trabalhar lateralidade, equilíbrio, trabalho em grupo e ser muito divertido. Então, o Twister, como funciona? O Twister tem aquele tapete com várias cores, e na nossa adaptação teriam 2 dados, um com as coordenadas, então mão direita, mão esquerda, pé direito, pé esquerdo, e outro com as cores. E essas cores, além de representar as cores do tapete, representariam disciplinas trabalhadas na escola. Então, por exemplo, a cor amarela representa a matemática, a vermelha a língua portuguesa, a azul história e assim por diante. Então, a sala seria dividida em 5 grupos, com 5 integrantes em cada grupo. Aí dentro de um grupo, uma pessoa estará no tapete, jogando, assim, seguindo as coordenadas, e as outras 4 teriam que responder alguma pergunta. Então, por exemplo, em um grupo, cai mão direita no amarelo. Então, a pessoa que está no tapete tem que seguir as coordenadas, colocar a mão direita no amarelo. E as outras 4 perguntas terão um tempo curto para responder uma pergunta de matemática, que foi trabalhada ao longo da semana. E assim, acertando ou errando a pergunta, depois desse tempo passa para o outro grupo, Que são 5 grupos, então o jogo vai seguindo assim. E se, por exemplo, a pessoa que está no tapete, de um grupo cai, perde o equilíbrio, ela passa a fazer parte da parte que responde as perguntas, do grupo, e uma outra pessoa que estava respondendo as perguntas passa a jogar no tapete. E esse jogo é uma ótima oportunidade, de revisão de conteúdos, de trabalhar esse equilíbrio e de trabalhar em grupo, Então, vale muito a pena. Para avaliá-lo, pensamos em 2 tipos de avaliações, a quinzenal e a semanal. A avaliação quinzenal consiste em avaliar as propostas, como as que fizemos nesse PEI, como ele tem se desenvolvido e como ele tem atendido às expectativas dessas propostas. A avaliação semanal consiste numa avaliação feita em forma de reunião pelos profissionais que o acompanham, analisando toda a sua rotina escolar, como o seu contato com os amigos, como tem se desenvolvido, como tem agido em forma de aula. Essa avaliação terá por objetivo adaptar as propostas para Flash,
bem como apontar suas necessidades e dificuldades.